Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães, os seus canhões. Guardava o meu botoque, ensaiava um rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel, era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. Pois você foi a princesa que eu fiz coroar. Era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Sim, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. Agora eu era um bobo a perguntar o que é que a vida irá fazer de mim. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Sim, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. Agora eu era um bobo a perguntar o que é que a vida irá fazer. Francisco Buarque de Holanda nasceu no dia 19 de junho de 1944, no Rio de Janeiro. Seu pai, Sérgio, era sociólogo e sua mãe, Maria Amélia, pianista. O músico e quarto de 7 irmãs mudou-se para São Paulo com 2 anos. Aos 5 anos, Buarque começou a demonstrar interesse pela música. Em 1953, a família de Chico mudou-se para a Itália na pré-adolescência dele. Hoje, com 72 anos, sua discografia conta com aproximadamente 80 discos. Considerado o mais produtivo e engajado compositor de música de protesto, dono de um talento especial para despistar a censura, Chico Buarque foi também um dos autores mais perseguidos pelos censores, a ponto de convencido de que nenhuma de suas letras iriam ser liberadas. Sivuca, ou Severino Dias de Oliveira, nasceu em uma família de sapateiros e agricultores em um pequeno município da Paraíba. Começou a tocar sanfona aos 9 anos de idade em feiras e festas populares. Em abril de 1955, Sivuca foi morar no Rio de Janeiro. Durante 3 anos foi artista contratado da Rádio e TV Tupi.
Após lutar contra um câncer na laringe, Sivuca morreu aos 76 anos. A ditadura militar é o regime político no qual membros das Forças Armadas de um país centralizam politicamente e administrativamente o poder do Estado em suas mãos, negando à maior parte dos cidadãos a participação e a decisão nas instituições estatais. Ditadura militar no Brasil. No Brasil, o período mais recente da ditadura militar ocorreu entre os anos de 1964 a 1985, com o argumento de evitar a realização de uma ditadura comunista no Brasil em período de Guerra Fria. As Forças Armadas brasileiras realizaram um golpe de Estado em 31 de março de 1964, que depois o presidente João Goulart. Como a ditadura militar reforçou o racismo no Brasil. João Pedro Soares, 4 de abril de 2022. Regime militar perseguiu jovens que participavam de baile sul e propagou o mito de democracia racial. Estatísticas do período sobre a violência comum escondem números de vítimas políticas. No final dos anos de 1960, jovens negros que dançavam ao som de James Brown foram vistos como uma ameaça pela ditadura militar. O movimento Black Hill, que reunia milhares de pessoas em Baile Sul, nos subúrbios da cidade, foi classificado pelos órgãos de inteligência do período como uma ameaça à segurança nacional. Os militares identificaram nos jovens que se vestiam à moda black a intenção de criar no Brasil um clima de luta racial, como mostram documentos oficiais do período. As suspeitas da ditadura iam além. O regime entendia que os jovens agiam sob influência dos Panteras Negras. Mas quem foram esses Panteras Negras? Os Panteras Negras foram um partido político que surgiu nos Estados Unidos na década de 1960, no contexto da luta da população afro-americana pelos seus direitos civis. Fundado por universitários negros, surgiu como um movimento de combate à violência policial contra negros nos Estados Unidos e se tornou um partido político com o objetivo revolucionário de combate à desigualdade contra os afro-americanos. Sim? Professor, esse poema foi escrito por Emily Dickinson. As escolas no período ditatorial. Esse estudo visa a analisar o contexto educacional durante a ditadura militar, buscando extrair os aspectos históricos e educacionais referentes ao período de 1964 a 1985. Trata-se de uma pesquisa, sobretudo um estudo, com 6 professores do 2º grau que atuaram durante esse período. Uma abordagem histórica de cunho qualificativo foi utilizada, tendo como conceito de memória como fonte principal de estudo, focando em como a interpretação dos professores influenciaram em seus trabalhos. Ficou claro a partir desta pesquisa o papel do Estado após a abertura política, já que a educação ainda reproduz, em grande parte, a ideologia política que foi elaborada antes e aprimorada a partir do golpe de 1964. Com feito as mudanças introduzidas pelo regime militar, apenas tinham surtido pequenos avanços que ficaram muito distantes das necessidades socioeducacionais. A educação vinha sendo pouco valorizada desde a instauração da República.
O que comprova são os analfabetos funcionais, que saem tanto de escolas públicas quanto das particulares, como também alunos que terminam o ensino superior somente por pagarem as mensalidades. Saíram formados, razão de estarem sem devido preparo para entender as necessidades reais da sociedade. Eu gostaria de saber o que foi a ditadura para a educação brasileira. Ora, puxa, eu acho que isso é uma pergunta muito bacana e é uma pergunta também. Eu imagino a curiosidade de muitos e muitas de vocês aqui, quando se põe diante de mim e ouviram falar de mim. Eu até fiquei muito contente agora com essas respostas que eu ouvi na rua. Quer dizer, eu confesso que ultrapassaram até a minha expectativa. Talvez seja até um pouco de humildade minha, eu não esperava ser tão conhecido e bem quanto agora as respostas revelaram. Mas eu acho que muitos de vocês devem ficar curiosos com relação a, por exemplo, o que aconteceu em 64 com um cara que, porque estava preocupadíssimo em desenvolver um plano, um programa de alfabetização de adultos para o país, e foi preso por causa disso. Quer dizer, eu realmente me lembro de que quando eu fui para o exílio e comecei a discutir na América Latina, discutir na Europa, nos Estados Unidos, as razões do meu exílio, as razões por que eu fui preso, fui expulso da universidade, e os caras não podiam entender, não podiam compreender. Evidentemente, eu fui preso, eu fui exilado por causa da ditadura. Quer dizer, a ditadura considerou, a ditadura militar de 64, considerou, e não só considerou, mas disse por escrito, publicou, que eu era um perigoso subversivo internacional, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus. Quer dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus. E, puxa, a ditadura, eu acho que a ditadura estragou esse país da gente durante muito tempo e continua estragando hoje. Quer dizer, evidentemente que a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo. Quer dizer, o autoritarismo está entranhado na natureza mesma da nossa sociedade. O Brasil foi inventado autoritariamente, mas os militares deram uma indiscutível contribuição ao autoritarismo. Quer dizer, eles ajudaram muito a crescer o autoritarismo, a violência, a mentira. Foi uma coisa trágica isso. Eu acho que esse período de ditadura no Brasil, Deus queira, agora diria eu, que jamais se reinvente. Quer dizer, que o meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível, no Brasil, a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós. Crianças no período ditatorial. Muitas vezes se fala que quem foi assassinado durante a ditadura era por ser terrorista. Mas vamos olhar para as crianças. Elas eram terroristas? Editado pela editora da Assembleia Legislativa e, portanto, não comercializado, o livro Infância Roubada apresenta 44 histórias em primeira pessoa e resulta de uma série de audiências publicadas na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Foram reunidos cerca de 50 testemunhos, incluindo os filhos de presos, desaparecidos e sobreviventes do período. Tatiana pontua que o período prometeu parte significativa da infância brasileira a violações de direitos de diversas naturezas. Exemplo, crianças que nasceram nas prisões, crianças que foram torturadas, que assistiram à prisão e ao assassinato de seus pais ou que foram exiladas e obrigadas a viver clandestinamente. Algumas crianças foram levadas a órgãos de repressão, torturadas frente dos seus pais e usadas como instrumento para pressioná-los a falar. Algumas, com apenas 2 anos, foram fichadas, como é o caso de Ernesto do Nascimento. Ele, com outros 2 irmãos, chegou a ser banido do Brasil. Segundo a autora do livro,
Bebês de 1 ano e 8 meses chegaram a ser torturados com choques e chutes. No dia em que o golpe militar completou 58 anos, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender os tempos da ditadura. E o general Braga Neto, em último gesto à frente do Ministério da Defesa, publicou uma carta exaltando o regime militar. No texto, publicado no site do Ministério da Defesa, Braga Neto afirma que o século XX foi marcado por ideologias totalitaristas, com ameaças à liberdade, citando o movimento Intentona Comunista. Braga Neto escreveu ainda que foi a partir de 31 de março de 1964 que o país viveu momentos de segurança, com o restabelecimento da paz e o fortalecimento da democracia. O presidente Jair Bolsonaro também exaltou a ditadura militar. Ele citou o caso do deputado Daniel Silveira, réu em um processo de ataque à democracia, que foi obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica pelo Supremo Tribunal Federal. 31 de março. O que aconteceu nesse dia? Nada. Todos aqui tinham direito, deputado Daniel Silveira, de ir e vir e sair do Brasil, de trabalhar. Quem esteve no governo naquela época fez a sua parte. O que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada. Seríamos uma republiqueta. É uma luta da verdade contra a mentira, da história contra a história, do bem contra o mal. O Ministério Público Federal reagiu e pediu ao Judiciário que determine a retirada da nota do Ministério da Defesa de forma urgente. E em outro documento, 89 entidades da sociedade civil repudiaram a postura do governo. No texto, o grupo lembra que o golpe militar matou mais de 400 pessoas, torturou e perseguiu outros milhares de brasileiros. O texto destaca ainda que, na época, havia censura a estudantes, jornalistas e artistas, deixando cicatrizes profundas na sociedade brasileira. A Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, vê com muita preocupação mais uma tentativa do governo federal de comemorar o golpe de 64. Não é de agora que a gente está testemunhando ataques à nossa democracia, à Constituição, às liberdades. E a sociedade brasileira, mais uma vez, vem demonstrando que está cumprindo seu papel vigilante, mobilizada contra qualquer tipo de censura, entendendo isso como um processo de construção para tornar nosso país uma nação melhor.